Olá! Sejam bem-vindos ao programa inaugural de As Regras do Jogo. Pois é, este é o nosso, ou melhor, o seu novo programa que nasce para debater grandes questões nacionais à luz do direito. Nosso DNA é o princípio da pluralidade e informação de ponta, com temas urgentes e complexos, relativos aos interesses de nossa sociedade. As Regras do Jogo estreia com um tema urgente: a sustentabilidade ambiental na cidade de São Paulo. Com uma rica conversa sobre planos de prevenção de eventos extremos provocados pelas mudanças climáticas e dos novos desafios ambientais. A partir de hoje, o seu novo programa As Regras do Jogo na São Paulo TV. Muitas capitais do nosso país enfrentam desafios que se intensificam a cada ano. São ondas de calor, enchentes recorrentes, chuvas e até geadas. Tudo isso com impacto direto e perdas na agricultura, prejuízos econômicos para a indústria e outros muitos danos, como perda de patrimônio pessoal e até perda de vidas. O desafio é conter o aumento da temperatura do clima, fator que gera ondas de calor e eventos extremos. Aqui na região metropolitana de São Paulo, onde vivem mais de 23 milhões de pessoas, já enfrentamos as consequências do racionamento de água, baixo nível dos reservatórios e das fortes tempestades das últimas semanas. Nosso programa agora recebe o secretário de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, José Renato Nalini, para entender o que está sendo feito e o que ainda precisa avançar para que a cidade consiga se adaptar ao estresse hídrico e ir além disso, liderar também um modelo de desenvolvimento sustentável para também lidar com as fortes chuvas. Seja bem-vindo, secretário José Renato Nalini. Esta que é a primeira edição do programa As Regras do Jogo. Muito obrigado, estou muito contente de estar aqui e ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa nossa cidade, que é a maior cidade do Brasil e que sofre com a inclemência climática, né? É um assunto que interessa a todos, nós precisamos comover a população a fazer a parte dela. Na semana passada houve mais um episódio de quase tragédia na cidade por causa de ventos fortes, quase tão grave quanto o que aconteceu há alguns meses atrás, né? Todo mundo sabe que essas intempéries hoje são mais comuns por causa das mudanças climáticas, né? O que a Secretaria de Mudanças Climáticas faz para recuperar o tempo perdido, né? Você falou bem, Paulo Henrique, São Paulo é fruto de uma insensata ocupação, né? E o que nós fizemos nesses 471 anos? Nós enterramos os córregos, nós quisemos brincar de Deus, retificamos os rios. Hoje o Tietê, na verdade, não é um rio vivo ainda, ele é um condutor de imundícies que nós produzimos, né? Depois asfaltamos a cidade, concretamos, é uma cidade impermeabilizada. Então São Paulo, que já foi a cidade da garoa, hoje ela se transformou na cidade dos vendavais, dos temporais, dos ciclones extratropicais. Não é fácil você consertar 4 séculos de uma ocupação insensata, né? E nós precisamos fazer com que todos entendam isso, porque a responsabilidade é coletiva. O problema não é um problema exclusivo do poder público. Perfeito. São Paulo parece que a cidade de São Paulo tem as suas metas alinhadas com os acordos da ONU e com o Acordo de Paris, né? A gente vê em nível de nações, os países assinaram o Acordo de Paris e a maioria deles não se preocupou em cumprir o acordo. No caso específico da cidade de São Paulo, em que distância ela está do cumprimento do Acordo de Paris? São Paulo é uma cidade extremamente complexa. Nós temos quase 13 milhões de habitantes, né? Então, para nós, o vilão principal
é o trânsito. Nós temos quase 8 milhões de veículos percorrendo ininterruptamente as ruas da cidade, né? Esse trânsito é responsável por 61% das emissões do gás venenoso que produz o efeito estufa e provoca o aquecimento global. Nós temos o Plan Clima, que é um plano de ação climático da cidade. Foi uma cidade pioneira ao editar um plano desse. Também na criação de uma Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. E nós estamos atacando todos os problemas com aquilo que é possível em termos de tratar de um tema difícil, um tema que demanda muitos recursos. Nós temos sempre aquele problema de que as necessidades são infinitas, as carências são infindáveis e os recursos são escassos, até porque é a população que custeia o trabalho da prefeitura. Mas nós podemos dizer que o Plan Clima, que é de 2021, a cada ano ele tem sido reavaliado. Neste 2025, que foi o 4º ano e foi início de uma nova gestão, ele foi inteiramente reformulado. Nós ouvimos a população, houve milhares de contribuições, várias audiências públicas, e hoje nós estamos compilando as sugestões. Agora, todas as metas do Plan Clima estão afinadas com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e nós podemos dizer que, em termos de avaliação, o Plan Clima está com 86% de execução em curso, o que é muito interessante, porque nós temos metas ambiciosas até 2050. Então, há objetivos a serem alcançados daqui a 25 anos. Pode ser rápido em termos de história, mas é uma boa distância que nós temos de caminhar. E não caminhar sozinhos, porque são metas condicionadas à mudança de hábitos da população. 57% do Plan Clima avançou. Então, nós temos mais de metade dos nossos objetivos, dos nossos propósitos em curso. O termo correto, o verbete, é desfossilização. Estamos pensando na desfossilização, pensando em reduzir a temperatura, porque as altas temperaturas matam mais do que as ondas de frio. Nós precisamos cuidar da drenagem. Uma cidade impermeabilizada, ela faz com que as precipitações pluviométricas ganhem força, se transformem em correnteza, enchente, inundação, deslizamento, desmoronamento e morte. O senhor falou, logo no início dessa sua fala, sobre desfossilização, não descarbonização. O senhor falou da questão do trânsito, né? A eletrificação da frota de ônibus municipal está nesse projeto? Está. Parece que 2030 era o compromisso. Quando se descobre que o maior vilão da cidade de São Paulo é o trânsito, nós temos que atacar esse inimigo da vida, da qualidade de vida paulistana. Então, os 13.300 ônibus que correm em São Paulo, nós temos ônibus com mais de 40 anos, né? São ônibus que expelem gás carbônico, amônia, partículas, micropartículas, fuligem, né? Aquela fumaça preta é extremamente venenosa. Então, o projeto do prefeito Ricardo Nunes foi começar a cuidar da eletrificação da frota. Nós temos respostas científicas muito maduras, abalizadas, de que os ônibus, eles são responsáveis por metade de toda a poluição paulistana. Conhecimento que gera ações. Ações que geram impacto. Em 40 anos de história, o SESA se consolidou como uma entidade inclusiva e moderna. Mais de 1.000 sociedades,
16 seccionais, 13 comitês. Nossa missão? Liderar temas fundamentais para as sociedades de advogados e o direito. Nossa visão? Ser a instituição de referência, com credibilidade e vanguarda. Atuamos com excelência, liderança, modernidade plural e inovação colaborativa. A excelência técnica de nossas associadas nos destaca. Nascemos para impulsionar o desenvolvimento das sociedades de advogados. Debate sobre regulamentação, gestão, formação de sócios. Marcamos 4 décadas de liderança. Associe-se ao maior network de sociedades de advogados do Brasil. Participe de discussões impactantes sobre o futuro do direito e da sociedade. CESA, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. Faça parte dessa história. Associe-se hoje. A quantidade de resíduos sólidos, líquidos e gasosos cresce mais rápido do que a infraestrutura para poder lidar com eles. E isso tem impacto direto no clima, na saúde pública e no orçamento municipal. Como solução à economia circular, em oposição à economia linear, usa-se um princípio simples. Aquilo que chamamos de lixo é, na verdade, matéria-prima mal aproveitada, que pode e deve ser reduzida, reciclada e reutilizada. É um novo modelo para repensar, refletir, reparar e regenerar, com práticas para governos, legisladores e empresas adotarem comportamentos mais sustentáveis e eficientes em que toda a sociedade ganha. Agora é hora da gente entender como São Paulo está em questão de legislação ambiental. Quais são as metas, os gargalos, para que São Paulo adote, de fato e na prática, um modelo de desenvolvimento sustentável? A gente entrou no cheque especial ambiental. Está usando mais recursos naturais do que nós podemos, porque a gente não está repondo. O filme São Paulo, Economia Circular em Ação, do diretor Camilo Tavares, nos lembra sobre os riscos que a mega cidade de São Paulo vivenciou em 2015, há apenas 10 anos, quando os nossos reservatórios atingiram o chamado volume morto, o que ameaçou a produção industrial e o abastecimento de água na maior cidade do Brasil e em toda a região metropolitana. Quando nós tivemos uma estiagem muito forte que afetou a região metropolitana de São Paulo, a gente viu a dramaticidade desse fenômeno. Que você poderia parar a cidade, parar a indústria, parar a produção e a sobrevivência na maior região metropolitana do país. Voltamos ao estúdio para debater esta questão. Por favor, Paulo Henrique. Secretário, o que pode ser feito para que não se repita aquela seca terrível do ano de 2015? A escassez hídrica de 11 anos ou 10 anos atrás, ela foi pequena diante da não remota possibilidade de ela voltar muito mais grave, né? Por causa das secas, nós estamos tendo cada ano mais quente do que o anterior, né? E isso aparentemente vai continuar. Com isso e com a utilização errática, né, até criminosa das áreas em torno às represas, eu falei da Guarapiranga, mas a Billings está na mesma situação, nós corremos sim o risco de ficar sem água. Então é muito importante que nós tenhamos assim a consciência de que temos de economizar água. Nós podemos viver sem petróleo, sem água não, né? E há muito desperdício de água, né? A começar de coisas aparentemente pequenas. Nós vemos que é uma cidade de prédios, uma cidade verticalizada, e todo prédio faz uma lavagem quase que diária das suas áreas externas, né? Com aquilo que eu chamo de vassoura hidráulica, em vez de usar a vassoura, que é um objeto tão importante, tão fácil de usar,
Não, vem com aquela mangueira empurrando uma folhinha que está lá no final do prédio, vindo até a sarjeta, né? Então nós precisamos coibir esse mau uso, tornar mais eficiente o serviço da concessionária, que agora é privatizada, e prometeu o saneamento universal com tratamento do esgoto doméstico até 2029. Olha que 2029 está aí, né? E o reuso, já existe lei, existe no plano diretor a obrigatoriedade das novas construções se servirem da água para que ela seja reutilizada, quantas vezes for possível, como acontece no restante do mundo. E cuidado na perfuração dos poços artesianos, porque eles também podem contaminar o nosso aquífero. Primeira coisa, Paulo Henrique, a gente dizer o seguinte: o ambientalismo consciente, sério, neutro, ele não tem ideologia política, é uma questão humanitária, interessa a todos. Veja que não é fácil você administrar uma cidade que é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo. Então é uma equipe que está muito afinada, ou seja, a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, ela só tem a atribuição de articular ações, de fazer com que a questão climática entre no radar de todas as demais secretarias, das empresas municipais, ao mesmo tempo dialogar com a academia. Nós temos contato permanente com o Instituto de Estudos Avançados da USP, conversar com o empresariado, né, e tentar chegar à sociedade civil, porque a questão climática ela esbarra em dois problemas muito específicos, né? Primeiro, dizia-se ou acreditava-se que essas questões deveriam acontecer dentro de um século. A segunda tendência é do indivíduo dizer: tudo isso é tão sério, é tão complexo, é tão grave, que é uma coisa que só o governo pode enfrentar. Eu, como cidadão, como indivíduo, não posso fazer nada. São duas falácias, Paulo Henrique, são duas coisas que nós precisamos remover da concepção popular em relação à mudança climática. Primeiro, as coisas estão acontecendo já. Você, como indivíduo, pode sim e deve ter uma consciência ecológica para ajudar a sua cidade a ficar melhor. A nossa cidade e o mundo estão diante de uma nova escolha. Ou continuamos repetindo os modelos econômicos antigos, ou adotamos uma nova consciência, em que o planejamento ambiental, as leis, a responsabilidade empresarial, governamental e de cada cidadão nos leve à construção de uma cidade verdadeiramente sustentável. Esperamos então que este debate tenha lançado luz às suas dúvidas e inquietações e que seja um estímulo para construir o que ainda falta nesta agenda, que é de interesse de todos nós. Por hoje é isso aí. Até o próximo programa.